Oi, você lembra da matéria do Crop Circle do dia 8 de agosto que aconteceu na Inglaterra, lá em Putney Bridge, que a gente disse que era uma molécula e possivelmente uma modificação do H1N1, né, que é o H6N4, que a China tinha registrado, e até a gente falou que era patente, mas não é registro. Então, hoje de manhã os jornais apareceram, aí várias agências de notícia, mostrando agora o Estadão não vai mostrar, mas mostrando, né, uma possível aparição do coronavírus em frango. Então, a gente falou com um químico naquele vídeo anterior, eu vou até deixar no card aqui se você quiser assistir o vídeo do Crop Circle em questão. E eu vou pedir para você, se você não é inscrito no nosso canal, dá um joinha, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário, que isso é muito importante para a gente, tudo bem? Se você, por uma situação, achar que a gente merece que você faça parte do nosso clube de membros, vai ser melhor ainda, porque vai ajudar a gente a construir o nosso conteúdo com mais conforto, tudo bem? Eu sou Rafael Coiado, você está no canal da Federação Intergaláctica da Luz. Vamos passar a vinheta e vamos para o vídeo. Pessoal que viu essa notícia aí hoje de manhã, no dia 13, perdão, sobre essa possível, né, essa detecção do coronavírus lá nos frangos que chegaram na China. A gente busca fazer um trabalho sério em cima assim, com o pé na ciência, dando visão, né, e dando vazão para, por exemplo, essa situação do Crop Circle que aconteceu, mas nunca sem deixar fazer a ponte entre o que é possível e o que é racional. Por isso que a gente foi para o caminho da molécula. Eu vou passar um resumo para vocês do que foi dito pelo químico em questão que entrou nesse estudo comigo, e por que não era combustível de foguete, por que não era a ligação de lítio, né? E por que a gente levou nessa consideração? Isso envolve química analítica, envolve como as moléculas se formam, né? E a direção que elas tomam também define o que ela é ou deixa de ser. Por isso que a gente chegou nessa conclusão. No final desse vídeo, eu vou pedir para vocês darem um pouquinho de atenção depois que terminar o áudio, que a gente vai falar de um outro assunto que tem a ver com essa questão do Crop Circle, do barulho social que fizeram com teorias absurdas, né? E eu vou pedir para você dar um pouquinho de atenção se você gosta de ufologia, porque a gente vai falar de um problema que está acontecendo, que é a transformação da ufologia em ufolatria. E ufolatria não é legal, tá? Então aguarde até o final do vídeo que a gente vai poder tratar isso a respeito. Mas vamos ao que interessa. Olha aí o áudio, o resumo do áudio do químico, e lembrando, o vídeo inteiro está aqui no card se você quiser dar uma olhada, tá? O trinitimida também é impossível. Se aí fosse uma molécula, seria o quê? Explica isso aí pra mim, você como que é o químico. Me manda o link aí dessa imagem aí para eu poder dar uma pesquisada aqui rapidão melhor. Se for ligações iônicas aqui, se for ou covalentes, as da ponta poderia ser tudo hidrogênio. Mas a família 7A também tudo faz ligação covalente de 1, né? Então poderia ser na ponta também, poderia ser flúors, cloros, até iodos. As intermediárias aí da família 6A, oxigênio, enxofre. A do centro poderia ser nitrogênio, né? Mas também poderia ser fósforo. Então eu vou dar uma analisadazinha aqui rápida aqui, e aí já te passo o que eu acho que pode ser. A correção, as intermediárias também não pode ser da família 6A não, porque solei a ponta, eles fazem 3 ligações, então caía na família do nitrogênio mesmo. Mas analisando assim de forma mais simples, sem considerar geometria, ficaria aí 6 hidrogênios e 4 nitrogênios. É uma proteína de influenza. Se considerar que as pontas são hidrogênios e o centro aí é nitrogênio, ele nesse desenho aí ele parece formar uma proteína de influenza. Dentro dessa geometria espacial e desse desenho aí, o mais provável mesmo é ser o
6N4, né? Extrapolar demais a hipótese de ser uma estrutura com outros elementos para chegar a uma substância venenosa. Então fica mais claro e mais fácil dentro da geometria espacial molecular desse desenho aí de ser H6N4. Agora, se for extrapolar aí para influenza, aí viraria outra pandemia, né? E aí até surgir vacina e estrutura para poder combater, né, demoraria muito mais tempo e o prejuízo seria muito maior, atingindo a população globalmente. Eu joguei aqui o negócio da química aqui, tá dando que é gripe aviária. Então o H6N4 acaba sendo um vírus da gripe, né? Uma variação do vírus da gripe acaba sendo uma variação nova, um vírus novo. Apesar dessa estrutura aí ser nova, ela já foi registrada e pelos caracteres aqui, provavelmente foi registrado pelo laboratório asiático. Trinitimida também é impossível, porque ele é ionizado, né? Não tem como criar super nitrogênio com 4, 5 ligações, né? As camadas atômicas do elemento não permite. Você cria aqui agora, em dentro de segundos ele se desfaz. Aí vai falar que é combustível de foguete com oxigênio, não tem como. Combustível de foguete se faz com hidrogênio líquido. Aquele outro também que falou que era hidreto de lítio, não tem como, lítio não liga, sereno. E mesmo que se ligar, é uma bateria mais resistente, é uma bateria de celular mais durável. Ela é um cubo, tem que formar um cubo, precisa de muito mais lítio. E lítio não faz aquelas ligações ali, não sei de onde o cara tirou aquilo, sereno. Então eu tô vendo aí que tá difícil refutando a sua teoria aí do H6N4, né? Por causa da configuração atômica mesmo, do desenho. Se aí fosse uma molécula... Então, pessoal, a gente pôde observar agora com clareza. E por que a gente está fazendo esse vídeo? A gente tem preocupação com essa transformação, que assim, isso está sendo avisado por algumas autoridades, mas as inteligências cósmicas superiores estão se manifestando em vários pontos, em centros de Umbanda, em centros kardecistas, guias espirituais, oráculos como Búzio, Tarô, grandes especialistas, todos têm alertado para uma segunda onda. E essa modificação, essa possível modificação que apareceu nessa molécula aí desse crop circle, no dia 8, não ventilava essa possibilidade ainda. E a China, né, apesar disso não é um conteúdo xenofóbico de modo algum, mas vamos pensar que muitos fatores trouxeram a gente para até onde a gente está nessa questão da pandemia, sim, mas a primeira situação foi mascarar os dados. Isso foi preocupante. Agora, se o frango chegou lá, a gente tem que levar em consideração não o que a gente descobriu, a gente tem que levar em consideração o que vai ser feito e o que pode acontecer. Primeiro, as pessoas já tiveram contato com isso ou não? Se é de uma empresa aqui de Santa Catarina, o lote que foi importado, levando em consideração que já possa ser esse vírus modificado, e essa modificação ela pode se dar desde dele se tornar mais resistente, mais leve, ficar mais tempo no ar. Ele pode se propagar de outras formas, entendeu? Agora talvez por ingestão. Então tudo isso é coisa que a gente deve considerar. Não é uma máxima verdadeira, não é não é assertivo, olha, é assim. Mas a gente tem que levar em consideração. Porque a gente se preocupou em trazer isso rápido. E eu depois, como eu falei, terminando o vídeo eu quero deixar uns 2 recados importantes. Pela responsabilidade com a informação correta. A gente tem muita preocupação com isso. Quando surgiu esse crop circle, gerou uma comoção pública em favor de... como eu posso dizer para vocês? Viagem no tempo. Vários sites fizeram isso. Estrutura molecular do DNA alienígena, DNA humano, que entrou dentro de um tetraedro, e ninguém foi no mais elementar, na química, uma coisa que a gente já conhece. Porque não faz sentido você trazer uma molécula que não é conhecida e aplicar ela num crop circle, e não plantar ela
de uma outra forma, em um cientista, alguma coisa, porque senão continuaria desconhecido, seria algum outro desenho qualquer. Inclusive leva a considerar que talvez outros crop circles possam ser sim moléculas não conhecidas ou uma organização molecular que a gente não considera. Mas eu quero falar da responsabilidade quando você leva um tipo de informação fantasiosa e exagerada. De vários sites, vários grupos. As pessoas têm que entender que o peso energético disso é super prejudicial. Por que é prejudicial? Porque isso abre discussões, leva a pessoa ao deboche, a pessoa que acredita nisso, e às vezes ela não tem uma fonte, uma percepção de busca tão apurada, ela não consegue ver essa má intenção, essa autopromoção, essa necessidade de gerar o view, de gerar o clique, entendeu? E isso vai propagando, criando uma situação de alarme e ignorando o que realmente é passível de acontecer. Então eu tenho esse pedido para fazer para as pessoas, para a gente começar a ponderar mais o que seria ufologia e começar a se perceber que ela está progredindo para uma coisa não saudável, que é a ufolatria. Querer transformar os nossos irmãos aí, os nossos amigos alienígenas em salvadores, em messias. Isso, gente, nós somos parceiros, nós estamos dentro de um contexto de trabalho, tá certo? Eu volto a falar que o porquê que a necessidade da gente dar atenção para isso. Porque a primeira onda desse vírus, a China mascarou o que pôde, segurou o que pôde, quando soltou já estava incontrolável. Então é uma coisa para a gente dar atenção, continuar se protegendo aqui. Lembrando, para quem vive dentro do contexto espírita, espiritualista, vários locais, templos evangélicos, pastores evangélicos, centros de umbanda, centros kardecistas e outras, né, linhas de conexão com essa inteligência cósmica, com esses seres cósmicos mais evoluídos, seres espirituais, né, angelicais, todas têm recebido um alerta de uma segunda possível onda. E eu acho que eu acredito muito nessa intuição que os comandantes colocaram na nossa frente sobre ser uma molécula de H1N1, e agora 5 dias depois ela estoura aí, aparece na superfície da carne, né, das asinhas congeladas. E a gente tem que olhar, então, assim, se isso já foi para o consumo, se não foi, se no Brasil, porque foi uma empresa brasileira, se eles parte desse lote, se já foi para as prateleiras, se já foi para as famílias consumirem, e é uma coisa para a gente começar a dar atenção, e vamos começar a elevar o nosso padrão vibracional para que o mundo não passe por uma segunda onda. Eu, particularmente, o que eu mais torço é para que eu esteja errado. Eu torço de forma que o Rafael tenha feito um alarme falso. Na verdade, eu gostaria muito de estar enganado sobre isso. Eu espero que eu esteja. Desejo intensamente. Eu desejo mesmo, mas é o que me vem em questão de percepção e desses contatos maiores que a gente tem, é que uma segunda onda se apresenta, uma possibilidade aí de uma mutação desse vírus. E isso só não iria acontecer, só não vai acontecer, se a gente observar um segundo caminho. Isso vai ser rápido. Se você gostar desse final de assunto, você deixa aqui no comentário que a gente vai abordar um vídeo maior sobre isso. Mas a matemática é o segundo nome de Deus. E a gente tem que considerar que o padrão vibracional do planeta deve atingir uma unidade vibrando em relação à proteção, amparo e cura, independente do rótulo religioso que você adote. Isso não importa mais para a inteligência cósmica. Essa transformação das percepções religiosas, o afloramento da inteligência religiosa no ser humano já passou da hora de acontecer. E não confunda, religião é uma coisa, inteligência religiosa é outra. Inteligência religiosa é um assunto bem profundo. Se você se interessar, pede aqui no vídeo que a gente pode conversar a respeito, como eu falei. Tá certo? E um último recado para você que assistiu até o final. Eu sempre disse que eu tenho uma ligação direta muito próxima com o comandante Carran.
e eu estou me dispondo a responder as perguntas que vocês tiverem. Então, como eu falei, as nossas redes sociais elas estão aqui. E além de eu estar conectado com o comandante Carran, eu tenho mais um companheiro de jornada que tem uma conexão muito forte com o comandante Valiant Thor, que também eu vou deixar o vídeo no card aqui no final da história do comandante Thor, e tem uma canalização dele muito legal. Então o que eu vou sugerir e vou pedir para vocês? Em primeiro lugar, se você tiver uma pergunta e gostaria de fazer uma pergunta para o alienígena, escreve no comentário, vai lá na nossa página, aqui é o perfil do Instagram, que nós vamos selecionar 20 perguntas e vamos responder ao vivo. Vamos contactar, vamos conectar o Carran e a gente vai responder isso para as pessoas. As outras perguntas que as pessoas mandarem que não forem selecionadas, a gente vai responder em box, a gente vai responder como um texto na página, entendeu? Então foca o seu coração, pensa com carinho, que a gente vai começar a selecionar as perguntas ainda essa semana a partir desse vídeo. Tudo bem? Nós vamos fazer mais uns 2 ou 3 vídeos para escolher essas perguntas aí que são pertinentes, que são interessantes, e a gente vai responder, certo? Aguardo vocês. Mais uma vez, dá o like no vídeo, isso é muito importante. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa um comentário. Não vai custar nada para você e para a gente é de extrema importância. Se você quiser ser membro conosco, fazer parte do clube de membros, também vai ajudar a gente, a sua assinatura mensal, a produzir um conteúdo melhor, um conteúdo mais de uma forma mais confortável, com mais tempo. Tá certo? Eu agradeço muito. Obrigado pela sua atenção. Não se esqueça, no final aqui agora, já deve estar aparecendo por aqui, eu vou deixar a telinha do comandante, do Mestre Eden, uma canalização muito interessante. Vou deixar do outro lado esse vídeo do Crop Circle do dia 8, isso também é muito importante. E eu vou deixar aqui a história do comandante Valiant Thor, certo? Um grande abraço para vocês, muitíssimo obrigado pela atenção, tudo de bom e vamos torcer para que o mundo não passe. Vamos elevar o nosso padrão e não vamos deixar o mundo passar por essa vibração negativa dessa doença aí que pode estar se transformando. Um grande abraço, muito obrigado por tudo. Até mais.